A vida começa e termina por ela. Água. O desenvolvimento da sociedade sempre esteve atrelado a esse importante recurso natural. A forma como escrevemos o nosso passado e como será o nosso futuro depende de como lidamos com essa importante fonte de vida. No norte do estado de Santa Catarina, o rio Itapocu foi um importante instrumento de colonização e desenvolvimento da região. Para entender, é preciso olhar para o passado. O rio Itapocu, desde o início da colonização pelos europeus, no final do século XIX, ele foi o caminho para os colonizadores. Então, às margens do Itapocu se formaram as primeiras vilas, os primeiros assentamentos, também se instalaram as primeiras indústrias, como cervejarias, moinhos, serrarias, tudo movido com a força motriz da água. Pode-se dizer que desde o início a água foi fator preponderante para o desenvolvimento na nossa bacia hidrográfica. O tempo passou e as cidades cresceram, mas os rios continuam seguindo seu curso e promovendo a vida. Hoje, mais de 300 mil habitantes dependem deles para os variados usos e consumos. Um gigantesco caminho de água. A bacia hidrográfica do rio Itapocu é formada topograficamente por todos os morros e os rios, os córregos, que convergem das áreas mais altas, que são as cabeceiras, onde estão as nascentes, para as áreas mais baixas, que são as áreas de várzea, as áreas de planície. Todas essas águas drenam para um único curso d'água principal, que é o rio Itapocu, que por sua vez tem uma única saída, a sua foz, lá no Oceano Atlântico. Com uma área de aproximadamente 2.920 km², a bacia do Itapocu abrange 12 municípios, que estão parcialmente ou integralmente inseridos na bacia hidrográfica. O rio Itapocu ele é formado da confluência de dois rios, que é o Rio Novo e o Rio Humboldt, no município de Corupá. Mas antes da formação dele, lá nas áreas altas de cabeceiras, está a nascente mais distante, que é o Rio Vermelho, lá no município de Campo Alegre e São Bento do Sul. A partir da sua formação do rio Itapocu, em Corupá, ele atravessa toda a área central de Jaraguá do Sul, passa por Guanamirim, São João do Taperiú, até chegar na sua foz, lá em Barra Velha e Araquari. Mas será que é possível utilizar os recursos hídricos de forma consciente e equilibrada? Para disciplinar a utilização dos recursos hídricos no âmbito da bacia, surgiu o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do rio Itapocu. Criado em setembro de 2001, o comitê funciona como um parlamento das águas. Até então era função pública praticamente do Estado, do governo, que fazia todo o movimento na parte de recursos hídricos. E ele quis passar para a sociedade através dessa lei de 1997. Eu fiquei encarregado na época de fazer a delimitação das bacias com os respectivos municípios. E em cada município nós tentamos pegar pessoas ou entidades que pudessem representar tanto no poder público como nos usuários de água, como na sociedade organizada. Nós temos representante hoje, inclusive, de todos eles, que faz com que haja uma representatividade muito boa. O comitê, na verdade, ele é uma entidade, um parlamento das águas. É um local para discutir todos os problemas e assuntos e conflitos que pode haver no uso dos recursos hídricos na bacia do Itapocu. O Comitê Itapocu é composto por 40% dos usuários de água, que são os representantes da indústria, do abastecimento público e da agricultura, principalmente relacionada à irrigação. 40% é a população da bacia, que são as entidades representantes da sociedade civil organizada, das prefeituras municipais, e 20% são as entidades do poder público federal e estadual. As principais competências de um comitê de bacia hidrográfica é debater os recursos hídricos, é mediar conflitos pelo uso da água, é aprovar e acompanhar o plano de recursos hídricos e implementar valores, definir valores ou mecanismos para a cobrança pelo uso da água.
caso esse instrumento fosse implementado aqui em Santa Catarina. Para gerenciar de forma descentralizada, participativa e integrada, o Comitê segue a Política Nacional de Recursos Hídricos. Ela tem como principais objetivos assegurar a água em quantidade e qualidade às atuais e futuras gerações, promover a gestão integrada e participativa dos recursos hídricos e também atuar na prevenção contra eventos hidrológicos críticos, tanto de excesso quanto de escassez de água. Essa política ela tem também como os principais instrumentos o cadastramento e outorga de recursos hídricos, o plano de bacia, o enquadramento dos cursos d'água em padrões de qualidade e o sistema de informações de recursos hídricos. O principal instrumento para promover o planejamento da bacia hidrográfica é o Plano de Recursos Hídricos. É claro que o plano foi feito baseado nas nossas necessidades e feito junto com o comitê, dentro do comitê, com bastante reuniões da diretoria, reunião das comissões, reunião das câmaras técnicas, e o comitê finalmente saiu, e o plano da bacia saiu em janeiro de 2018, que nós temos o plano da bacia hidrográfica do Rio Itapocu. Ali são traçados todas as metas, objetivos, as necessidades que há na bacia, tanto de falta como de excesso de água, está tudo previsto ali no plano e também está previsto algumas ações que devem ser feitas para preservar a qualidade e a quantidade da água. A água que mata a sede, que cultiva o alimento e ajuda na transformação da indústria vem daqui. 52% é utilizada na risicultura, 24% abastece as cidades, 12% é usado pela aquicultura, 8% é utilizado pela indústria e 4% na mineração. Ainda é utilizada para lazer, como a canoagem, e pela declividade da bacia, propicia a geração de energia elétrica pelas PCHs e CGHs. Mas como garantir água para todos esses usos? As principais questões prioritárias levantadas pelo Plano de Recursos Hídricos do Rio Itapocu estão relacionadas com a nossa disponibilidade e a qualidade das nossas águas, com o saneamento, principalmente relacionado ao esgotamento sanitário, com a gestão dos recursos hídricos e dos eventos hidrológicos críticos, que são as inundações, as enchentes e os períodos de estiagem, e a educação ambiental. Na correria do dia a dia, a importância da preservação das nascentes pode ser esquecida pela sociedade. O rio chama a atenção quando ocorrem cheias ou estiagem. Para não faltar, é preciso preservar. Isso envolve desde a manutenção da mata ciliar até a economia. O dizer não para o desperdício. Aí vem a responsabilidade. A responsabilidade também é de todos. Todos nós temos a responsabilidade de cuidar da água. Desde a pessoa urbana, que acha que só tem água na torneira e depois descarta, não, ele tem responsabilidade. Desde o consumo até o retorno dessa água. Essa água tem que retornar no menor índice de poluição possível. E esse é o movimento que o comitê tem feito, e existem programas sendo executados na região de reflorestamento. Repor a vegetação nativa nas margens, né, a mata ciliar, e nas cabeceiras, que é onde se formam as nascentes. O consumo de água está aumentando. Se nota que, principalmente para o setor urbano, há necessidade cada vez mais de água. Então, para nós termos água no futuro, nós vamos pensar no futuro daqui a 10 anos, não. O futuro é 50, 100 anos para frente. Né? Nós temos que pensar lá na frente dos nossos netos, bisnetos que vierem. Nós agora estamos fazendo uma parte pequena, mas vamos fazer a nossa parte e vamos deixar um legado para a próxima geração, continuar fazendo isso ou melhorar aquilo que nós estamos fazendo.